Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento de hoje. Meu nome é Felipe Chenari, sou um dos consultores educacionais aqui da Daqui para Fora e hoje a gente vai conversar sobre as provas, né? Tema muito importante para quem quer estudar fora. Então, para quem está começando a nos acompanhar, a gente sempre gosta de apresentar o que que vai, né? Quais vão ser os pontos que eu vou cobrir no evento de hoje. Fala bem rapidinho daqui para fora. Depois eu vou a fundo nas principais diferenças do SAT e do ACT, explicar o que é o conceito de test optional e, né, como que vocês devem avaliar se faz sentido você fazer ou não. Falar um pouquinho das datas, né, de como se planejar para fazer as provas, né, pensando aí num calendário de quem quer se candidatar para as faculdades no exterior. E eu vou falar também sobre o Enem, e como que ele, né, como que é a aplicação do Enem nas faculdades de fora, em que países pesa, algumas das faculdades, onde não pesa, também alguns dos testes próprios que algumas universidades têm. Eu fecho com a parte das provas de proficiência e no final eu abro para as perguntas de vocês. Mas se durante a apresentação, pessoal, vocês tiverem dúvida, fiquem super à vontade para utilizar o chat ou preferencialmente aqui o Q&A, né, que se eu conseguir ali ver na hora, se não interromper muito o raciocínio, eu tento responder na hora, senão, ao final da reunião, a ideia é responder todas as perguntas. Então, vamos lá. Para quem, né, ainda não nos conhece, está começando a acompanhar os nossos eventos, aí já vou pedindo desculpa, pessoal, estou um pouco rouco, então se talvez aí, durante a apresentação, precisar dar uma pausa para tomar uma água, estou um pouco gripado aqui. Mas então, a gente já desenvolve esse trabalho desde 2001, né, ao longo desses 23 anos, foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas. O nosso foco é exclusivo em graduação, a gente não faz mestrado, doutorado, intercâmbio. E hoje a nossa equipe tem muita gente que teve essa vivência de estudar no exterior. Eu, inclusive, também estudei fora, fui cliente daqui para fora, então o nosso time tem bastante experiência, né, para apoiar os alunos e famílias que estão interessados, né, em viver essa experiência. Aqui, sem sombra de dúvida, nosso maior motivo de orgulho nesses anos, que são os resultados, né, que os nossos alunos já obtiveram, algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados. Outro ponto bem relevante, a gente não tem vínculo comercial, convênio, né, a nossa ideia é ajudar os estudantes a serem os melhores candidatos e enviar as melhores candidaturas para as faculdades que combinem com cada um. E a gente atua em todos esses países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, nos outros países da Europa, na Holanda, Itália e os outros aqui têm as bandeirinhas. O nosso foco principal são faculdades que têm cursos em inglês, a não ser na Espanha e Portugal, que é mais tranquilo aqui para nós brasileiros. Resultados dos 2 últimos anos, então tivemos aí aprovações às principais universidades americanas, basicamente todas elas, e aqui os principais resultados nas faculdades da Europa e do Canadá. Então, o trabalho tem sido bem feito, né? Isso acho que se reflete muito nos resultados dos nossos alunos. E sempre que eu mostro esses slides, né, e tô conversando com famílias, com alunos interessados em estudar fora, tem essa questão, né, de será que eu tenho chance? Será que dentro das minhas notas da área que eu quero estudar, as minhas chances seriam boas? E para isso a gente desenvolveu uma avaliação de perfil, né? Coloquei no chat para vocês. Vocês respondem algumas perguntas, notas, área de interesse, orçamento planejado. E aí a nossa equipe entra em contato por WhatsApp, geralmente até 2 dias, com uma avaliação, dizendo onde vocês estão bem, no que vocês podem melhorar. E é um bom primeiro passo para quem está começando a conhecer mais, né? E depois a gente marca uma conversa individualizada. Mas vamos lá. Então, quando a gente começa os eventos, pessoal, você vai ver que a gente vai falar bastante sobre o processo seletivo. E eu vou falar de uma forma bem rápida, mas é importante para que vocês memorizem e entendem bem como ele funciona. Então, a gente sempre gosta de começar com ele. E o processo seletivo no exterior é dividido em duas grandes frentes. Na parte acadêmica, onde eles avaliam a média geral de notas do nono até o terceiro ano, ou do primeiro até o terceiro ano. Depois vem as provas, que eu vou passar bem rápido, que a gente vai falar mais sobre elas, SAT ou ACT, principalmente em faculdades americanas, uma ou outra na Europa pode pedir, testes de proficiência, Enem, Enem, bom, vou falar mais sobre elas depois, e provas específicas de algum país ou de universidade. Geralmente essas provas específicas, muito mais na Europa. Muitas universidades que são mais seletivas, né, ou processos de bolsas mais seletivos, só a parte acadêmica não é suficiente para avaliar quem é o melhor candidato. E aqui eles vão entrar nos critérios pessoais. Cartas de recomendação, de 1 a 3 cartas de professor e coordenador da escola, atividades extracurriculares, né, qualquer coisa que o jovem se envolva fora do currículo obrigatório da escola,
Pode ser algo dentro da escola ou fora da escola. E essas atividades são super importantes, porque elas servem de base para tudo que esse jovem vai falar nas redações. Então, para cada universidade que você se candidata, você tem alguns textos bem pessoais, com temas revelados com bastante antecedência. Para finalizar, né, aqui são algumas universidades, não são muitas que pedem, mas algumas vão pedir entrevista. Quando tem entrevista é por vídeo, geralmente com um ex-aluno ou, em alguns casos, a admission officer daquela universidade. Aqui eles querem ter certeza que o aluno, né, combina com o tipo de aluno que costuma dar certo naquela universidade, querem realmente conhecer um pouco mais e ver o quanto você está interessado em ir para lá. E para jovens pensando em cursos artísticos, geralmente, né, arquitetura, design, cinema, música, atuação, muitas universidades pedem um portfólio ou uma audição por vídeo. Então, para vocês terem uma ideia aqui, mais uma vez, do processo, do contexto geral, ah, e como vocês podem ver, a parte de provas, ela é sim muito importante, e ela entra, né, nessa primeira fase de avaliação das faculdades, que são os critérios acadêmicos. E aí, vamos se aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas. Então, para quem está pensando em faculdades americanas, né, as provas que normalmente vão ser exigidas, o SAT ou o ACT, né, que seria o equivalente ao Enem norte-americano. Como eu falei também, tem algumas faculdades na Europa, lógico que é um número muito menor, mas que podem considerar também, depois eu vou trazer alguns exemplos. E aí é importante vocês entenderem as principais diferenças, né, do SAT e do ACT. Em termos de conteúdo, né, muito parecido. A diferença é que o ACT, além de matemática e inglês, tem uma parte de ciências, que é muito mais análise de gráficos, né, do que ciência bruta, assim, propriamente dita. Ah, o tempo, né, ele é diferente. O SAT, o novo SAT, né, que não é tão novo assim, mudou no ano passado aqui pra gente, tem 2 horas e 14 minutos, enquanto o ACT tem 2 horas e 55. Uma grande diferença é que o SAT você tem, né, um tempo maior para responder as questões. Na parte de inglês, 1 minuto e 11 segundos por questão. Na parte de matemática, 1 e 35. Enquanto o ACT você tem 49 segundos. Então, ela é uma prova mais rápida. Número de questões também muda bastante. O SAT tem 98, o ACT tem 215. Alguns outros pontos, né? Ambas as provas são no computador, mas não é que você faz no computador e fica em casa, tá? Você vai para um centro que aplica essas provas. A pontuação é diferente também. O SAT ele vai de 400 a 1.600 pontos. E aí você vai somar a parte de inglês e matemática, enquanto no ACT, né, vai ser as 4 partes, inglês, matemática, a parte de leitura de inglês e ciências. Cada uma vale de 1 a 36, você soma e faz a média ponderada dessas 4 partes. Em ambas as provas, você pode usar a calculadora para a parte de matemática, e tem uma pequena diferença aqui de valores, né? O SAT é um pouquinho mais barato do que o ACT. Ah, você pode fazer os testes mais de uma vez, e aqui eu vou entrar num tema importante, né? Tem meio que uma lenda aí sobre o SAT, que se você fizer a prova mais que 3 vezes, ela, né, o admission officer pode olhar e pode pegar mal. A gente tem um ex-admission officer que trabalha aqui conosco, que é orientador de gerações, ele foi admission officer de uma faculdade top 20. Conversamos com ele sobre isso, ele falou, olha, na Jamal, né? Prefiro ver uma nota mais alta na quarta vez do que uma na terceira. Então, isso é uma lenda, né? Você pode sim fazer mais de uma vez, não tem um número limite. Dito isso, muitos dos nossos alunos que se preparam bem, né, acabam não precisando fazer a prova 4, 5 vezes. Né? 2, 3 vezes, você está bem preparado desde a primeira, muitas vezes acaba sendo o suficiente. Outra coisa bem legal, em ambas as provas você pode usar o Super Score, que é a possibilidade de somar a maior nota de cada sessão em cada prova para enviar para as universidades. Os testes não têm validade, então importante, você pode começar a se planejar com bastante antecedência, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, mas muitos dos nossos alunos já começam a fazer essa prova, né, no segundo ano do ensino médio, para quem estuda em currículo brasileiro, ou no primeiro semestre do 11º ano, né, do junior year, para quem está em currículo internacional. Você não é penalizado também por ter respostas erradas, então, se você não souber, é melhor chutar do que deixar em branco. E aqui eu trouxe uma conversão, né? Então, uma maneira de você avaliar em qual das duas provas você tem, né, se sairia melhor é fazer simulados, e aqui a gente tem quanto que equivale, né, uma nota do ACT em relação ao SAT, tá? Muita gente me pergunta se tem uma prova que
é melhor ou pior, que é mais bem considerada. Aqui, pessoal, as duas têm o mesmo peso, é muito mais uma questão pessoal de cada aluno, né, qual que ele prefere. Eu diria que desde a mudança do SAT no ano passado, a proporção dos nossos alunos que preferem o SAT versus o ACT é gigantesca, né? Tipo, 98% 2. Então, muito mais alunos têm preferido o SAT, mas você pode conhecer as duas provas para avaliar. E depois que a gente tiver mais resultados do SAT, é possível que essa conversão mude, especialmente ao longo desse ano, né, onde o SAT vai mudar também nos Estados Unidos, né? Então, é possível que essa conversão mude um pouquinho. Agora, um tema muito importante, que quem está ligado, né, e já pesquisa bastante sobre universidade fora já deve ter ouvido esse termo, né, test optional. Então, o que que significa quando uma universidade é test optional? Que basicamente você não é obrigado a enviar a sua nota do SAT ou do ACT para ter a sua application válida. Ou seja, a universidade recebe a sua nota, a sua application, se você não fez a prova, ainda assim você vai ser considerado. Já por vários anos, né, muitas universidades menos competitivas nos Estados Unidos não exigiam SAT, elas eram test option. Então isso já acontece há relativamente bastante tempo. Durante a pandemia, se tornou muito mais difícil fazer o SAT, a gente não podia sair de casa. Então, a partir daquele ciclo, muitas universidades se tornaram test optional e seguiram. Então, a gente tem diversos exemplos de faculdades bem seletivas, né, aqui Harvard, Brown, UPenn, Dartmouth, Cornell e Stanford, que para esse ciclo de 2024 ainda são test optional. Isso faz com que todo mundo, né, já tenha, bom, então não preciso mandar, será que é bem assim? Bom, alguns pontos que a gente tem que considerar. O primeiro, antes, né, de tudo, é que está tendo um grande debate hoje lá nos Estados Unidos, o quanto essa política de test option tem sido efetiva da forma que eles imaginaram, que era tornar o processo seletivo, né, mais justo para todos. Está tendo um debate bem grande sobre isso. Algumas universidades já voltaram atrás, por exemplo, MIT, Georgia Tech, Georgetown, é mandatório, as faculdades públicas da Flórida também, e existe aí uma possibilidade de mais mudanças previstas. E um outro ponto é que a gente sempre tem que pensar uh, aqui da nossa realidade, né? Então, qual que vai ser o impacto de você enviar ou não, né, na sua application? Isso pode variar de acordo com cada aluno. Acho que a primeira pergunta que a gente sempre tem que ver, a regra é a mesma para alunos americanos e internacionais? Isso pode diferir em algumas universidades. Para quais universidades você vai aplicar? Você está mirando em universidades, né, muito seletivas? Ah, imagina que sempre vai, mesmo que ela seja test optional, bem possível que sempre tem alguém que foi muito bem na prova que está mandando o application. Né? Será que não pode fortalecer o seu application e tomar uma boa nota? Um outro ponto muito importante. Essa universidade conhece o currículo da sua escola? Então, imagina que a gente tem, obviamente, muitos alunos que estudam em escolas brasileiras, de currículos brasileiros, algumas escolas que já mandam dezenas de applications, que talvez o admission officer conheça, tem outras que pode ser que o admission officer nunca tenha visto uma candidatura da sua escola. E aí pode ser que você tenha boas notas, mas ele não esteja seguro do que aquilo representa. Será que você realmente é um candidato que vai dar conta do rigor acadêmico que a universidade dele pede? E aí, né, ao não conhecer a sua escola, uma boa nota do SAT pode passar a segurança necessária para ele entender que realmente você é um candidato forte. Application para bolsa, tem universidade que pode ser test option na hora que você está aplicando, mas que para aplicar para bolsa é necessário, né? Então tem que considerar isso também. E aí o importante é que você pode enviar, né, a sua nota, mesmo que a universidade for test option. Então, o que que a gente recomenda para os nossos alunos? É muito melhor você fazer a prova, né, fortalecer seu application, e se porventura para aquela universidade a gente sabe que a sua nota no SAT não vai agregar, bom, beleza, aí você pode não enviar. Mas, se ela for fortalecer sim seu application, a gente, para muitos dos casos, acha prudente sim tentar fazer enviar. E aí analisar, obviamente, caso a caso, né? Considerando esses pontos aqui que eu mencionei. Então, esse é um grande trabalho que a gente faz aqui com os nossos estudantes. Super importante também vocês estarem ligados de como se organiza um planejamento
na hora de fazer as provas. E aqui eu vou falar, né, o cenário ideal que a gente recomenda para os nossos alunos. Então, aqui, trazendo um contexto, pensando para quem está, né, a partir do segundo ano do ensino médio, ou, né, currículo internacional, segundo semestre do sophomore, primeiro semestre do junior. Nós, né, recomendamos que os alunos façam o nosso curso já nesse primeiro semestre do segundo ano, e o ideal é que você faça pelo menos um teste ainda, né, no segundo ano do ensino médio, ou seja, um ano antes, ou no ano anterior que você vai se candidatar. Como eu falei lá atrás, é muito comum que os alunos façam essa prova 2 ou 3 vezes. Por que que é importante você fazer esse primeiro teste já nesse penúltimo ano? Você vai entrar no seu ano de candidatura já tendo uma ideia de onde você está. Então a gente já começa a trabalhar numa lista de universidades com o primeiro norte do que você tira num teste oficial. E aí você repete essa prova, se necessário, mais uma ou terceira vez. Tá? No meio do ano aqui, as universidades revelam os temas de redação. Então, geralmente, se intensifica muito o trabalho de redação no segundo semestre do seu ano de candidatura. E aqui, a gente tem uma gordura, se você precisar, né, ainda dá para você, de repente, se preparar e fazer um último teste. O que a gente não gosta, pessoal? Do aluno, de repente, né, deixar para fazer o primeiro teste muito em cima aqui no meio do ano. Aí, se você não foi bem, você vai com pressão já para o segundo semestre do seu ano de candidatura. E aí você tem que, né, focar em SAT, trabalhar em redação, tem todo o envio dos applications. Então, assim, a gente gosta de deixar esse tempo como né, uma chance extra, se você precisar, e preferencialmente não precisar aqui, finalizar isso, né, até a metade desse ano, para que você foque mais nos outros pontos, uma vez que você envia a candidatura, né, aqui no final do terceiro ano, ou no meio do senior year, para receber os resultados no ano que vem. Então, esse é um erro comum aqui que alguns alunos pensam, a gente tem a referência do vestibular, né, que você só faz no final do terceiro ano do ensino médio, mas pensando em SAT ou ACT, se você pode fazer, né, e deve se preparar com antecedência. Aqui as datas, né, confirmadas para esse ano de 2024. Então, você tem uma boa quantidade de datas aqui e de opções, mas super importante, pessoal, tem aumentado muito o número de alunos, né, querendo se inscrever para o SAT, para o ACT, e aí às vezes deixar aqui para a última hora no prazo de inscrição pode fazer com que você perca a vaga, ou então tenha que ir para uma cidade mais longe, né, não seja na sua cidade, tenha que viajar. Então, para quem está planejando, né, eu vou fazer o SAT agora de março, já garante a sua vaga, não deixa chegar lá no final de fevereiro para fazer a inscrição, tá? E aqui os locais, né, das provas. Então, o SAT, a gente tem em vários locais aqui. Para vocês fazerem a inscrição, vocês entram no site do College Board. Inclusive, quem tiver dúvidas, depois eu vou deixar nosso WhatsApp aqui no final, mandem uma mensagem para o nosso time que a gente pode mandar, né, para vocês um passo a passo para facilitar de como fazer a inscrição. Então, aqui o SAT. E geralmente são escolas, tá, pessoal? Muita gente me pergunta que ministram essas provas. E aqui os locais do ACT, tá? Então, esses os pontos principais aqui sobre SAT e ACT. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o Enem, e os testes que algumas faculdades têm, que a gente chama de teste da própria universidade, não teste próprio. Primeiro, falando do Enem. Ah, tem muita universidade, pessoal, que aceita o Enem como uma parte do processo seletivo, em alguns países, mas não significa que somente com a nota do Enem você entra na universidade. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de países e universidades onde o Enem pode ser aceito, mas que não é tipo Portugal, que só com o Enem você entra, tá? E por que que eu digo isso? Já tive alguns casos de alunos que às vezes, né, pô, entrei no site do ENAU e eu vi que, né, se eu fazer o Enem, se eu fizer o Enem, eu já sou aceito. E assim por diante nesses outros países. Normalmente, essas universidades vão ter pré-requisitos adicionais além do Enem. Então, é muito importante, é um ponto que a gente ajuda nessa pesquisa, né, para os alunos que estão se preparando conosco, de quais são esses pré-requisitos específicos, o quanto o Enem de fato ajuda, né, mas nessas faculdades é uma parte do processo seletivo, tá? Mais legal saber que pode, né, te ajudar a entrar em faculdades de diversos aqui países. Quando a gente olha para Portugal, né, para alunos brasileiros, o Enem ele é aceito como uma classificatória. Então, é um processo muito parecido
com o que a gente vê aqui no Brasil. Trouxe alguns exemplos de cada faculdade. Um ponto muito, né, importante é que a nota exigida ela vai variar de universidade para universidade. Normalmente as faculdades de lá vão, né, revelar mandar ter um edital explicando um pouquinho dessas regras. E tem dois pontos importantes. É muito comum que as universidades divulguem quais são as notas mínimas de corte que você precisa para ter o seu application válido, tá? Porém, não significa que essa nota de corte garanta a sua entrada. É muito comum que nessas classificatórias específicas variem muito de faculdade para faculdade e por curso, tá? Então tem que ficar atento a isso. E aí eu trouxe alguns exemplos. Na Faculdade do Porto, no curso de Engenharia Aeroespacial, a nota de corte em 2022 foi 640 no Enem. Só que para fazer essa composição, eles consideraram 90%, né, dessa nota da parte de matemática e os outros 90% da parte de linguagens. Então, para esse curso especificamente, os outros, né, as outras seções do Enem não tinham peso na sua avaliação. Na Faculdade de Coimbra, a nota de corte foi 810, sendo, né, 45% redação, 45% ciências humanas e 10% a nota global do Enem. Então, sempre importante ter isso em mente. Na Faculdade de Lisboa, para o curso de Direito, a nota de corte foi 800, só que para você ter a sua candidata, né, para você ser aceito, você precisava, né, pelo menos de 600 pontos nas provas de ciências humanas, tecnologias e linguagens e códigos e suas tecnologias. Então, se você tivesse uma média de 800, ou tivesse 800 pontos no geral, mas menos que 600 em algumas dessas áreas, você não se qualificaria. Então, super importante ter esses pontos aqui específicos, e ter bastante atenção nessas diferenças, né, do que o Enem representa para alunos mirando em Portugal, nessas universidades, versus outras faculdades que aceitam como uma etapa do processo seletivo. Como eu mencionei também, tem muitas universidades que têm os testes próprios de cada faculdade. Eu falei lá atrás também que, né, tem faculdades na Europa que aceitam o SAT como método de ingresso. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, a Faculdade de Bocconi, na Itália, ou a IE, na Espanha. Você pode fazer o SAT, e enviar, ou você pode fazer teste da própria universidade. E esses testes de cada faculdade, eles variam bastante, dependendo do curso, dependendo da universidade. Algumas faculdades na Itália também têm esse teste online próprio. Então, aqui é importante vocês terem isso em mente, sabendo o que essas universidades exigem. A gente faz essa pesquisa desses pré-requisitos também e passa para os nossos alunos. Tem algumas faculdades que você faz esse teste antes mesmo de você aplicar para elas. Tem outras que você faz o teste durante o processo de application, tá? Então, aqui alguns exemplos dessas universidades. Agora, entrando um pouco mais nos testes de proficiência, então vou falar aqui dos principais. As provas que os nossos alunos fazem há mais tempo, porque a grande maioria, né, acaba escolhendo as duas que eles mais escolhem para as de teste de proficiência, TOEFL e IELTS, mas depois eu vou falar das outras também, trazer algumas das principais diferenças de cada uma delas. Ambas e todos os testes de proficiência, né, vão ter a parte de reading, listening, writing e speaking. O tempo do teste é bem parecido. O TOEFL, né, os dois modelos principais é o IBT, que é feito no computador, e o PBT, que é feito no papel, assim como o IELTS. Tem uma diferença de pontuação em cada um deles, né? O TOEFL IBT vale de 0 a 120 pontos, no papel vale de 310 a 677, e o IELTS vale de 1 a 9 pontos, também tem nota de conversão para cada um desses testes. TOEFL tem validade de 2 anos, IELTS não tem validade, você pode fazer mais de uma vez. O TOEFL também tem agora algumas universidades que aceitam o Super Score, assim como o SAT, e aqui quanto custa cada uma dessas provas. Onde fazer, né? O TOEFL tem muitas opções, espalhado por vários locais aí pelo Brasil, várias datas ao longo do ano. O IELTS, eu diria que ele é um pouquinho mais limitado, né, em relação a locais, mas não que, né, seja difícil de encontrar, só tem um pouco menos de centros. Você recebe a nota em 6 dias depois de fazer o TOEFL e o IELTS, dependendo do modelo aqui. Ponto bem importante. Para alunos que querem mirar no Reino Unido, é importante fazer o IELTS e o KVI.
Essa é uma prova específica para você, para que muitas faculdades exigem para você tirar o visto estudantil no Reino Unido. Tá? Então, as universidades lá podem até aceitar o Cambridge, o TOEFL, o Duolingo, mas para o visto estudantil muitas pedem essa prova. E quando a gente fala de TOEFL, tem alguns, né, como eu falei, tem alguns tipos de TOEFL diferentes, o Paper-Based, o IBT. Durante a pandemia eles criaram o TOEFL Home Edition. O mais bem aceito de uma forma geral é o IBT. Né? Não significa que o Paper-Based não é aceito ou o Home Edition, mas o mais bem aceito é o IBT. Tá? Então, é o que a gente mais recomenda aqui para os nossos alunos. Ah, tem algumas alternativas, né, quando a gente fala de proficiência de inglês. Então, como eu mencionei aqui algumas vezes, a prova do Duolingo, ela cresceu muito aí nos últimos anos, e se tornou, né, relativamente bem aceita pelas faculdades. A gente fez um levantamento no ano passado e grande parte das faculdades que a gente recomendava aceitavam o Duolingo. Qual que é um ponto positivo? É uma prova que você faz em casa, ela tem um custo mais baixo do que as outras. O ponto só de atenção é que grande parte das faculdades aceitam, mas não foram todas que a gente recomendou. Então, dependendo de você, onde você for aplicar, pode existir o risco de chegar lá na última hora, sei lá, das suas 12 faculdades na lista, 10 aceitam, né, o Duolingo e duas não. E aí, talvez você possa ter que fazer alguma outra prova. Então, esse é o único ponto de atenção que a gente coloca em relação a eles. O Cambridge, nos últimos anos, aumentou o número de faculdades que aceitam. Por exemplo, faculdades canadenses, todas aceitam, vários locais da Europa aceitam. Eu diria que o ponto de atenção aqui é os Estados Unidos. Não são todas as faculdades americanas, eu até vi que chegou uma pergunta aqui da Luísa em relação a isso. Eu não lembro exatamente, Luísa, se quais Ivy Leagues ou quais das mais seletivas aceitam Cambridge, mas eu sei que nos Estados Unidos não são todas. Então, principalmente para quem está mirando lá, pode, né, ser um ponto aí de atenção. Qual que é um ponto bem interessante aqui também? Independente da prova que você faça, né, se você fez o Duolingo e foi bem, de repente você precisa fazer o TOEFL, se você fez o Cambridge, você vai estar pronto. São provas que têm as suas similaridades, né? Então, um aluno que performa bem no Cambridge vai performar bem no Duolingo, no TOEFL ou no IELTS. Outro tema aqui, em relação a essas alternativas, são alunos que estudam em escolas internacionais ou que fizeram high school no exterior, que têm um currículo IB. Muita gente me pergunta se esses alunos são isentos de fazer nessas provas. Pode sim acontecer de em uma ou outra universidade, né? Se você fez período inteiro de high school fora, tem um currículo IB, que você pode ser isento de fazer uma prova de proficiência, dependendo das notas que você tem. Dito isso, costuma ser em uma ou outra faculdade que você vai se candidatar. Muito raro, ou praticamente impossível, que todas as faculdades da sua lista vão te isentar de fazer a prova de proficiência, mesmo que você tenha feito high school fora, ou estude numa escola, né, internacional aqui no Brasil. Então, a gente sempre recomenda que você faça esse teste de proficiência, porque é melhor, né? Já ter a nota, geralmente esses alunos já têm um nível de inglês muito elevado, do que ter que chegar na última hora e aí ter que fazer uma prova na correria. Tá? Ah, e quando a gente fala de prova, né, de proficiência, como eu mencionei, a gente atua também com as faculdades, com algumas faculdades que têm o currículo em espanhol. E aí, para quem está pensando em estudar na Espanha nesse currículo, você vai precisar fazer o CL ou o DEL. São, né, provas de proficiência para lá. Algumas diferenças aqui, né? O CL você pode fazer online em casa ou presencial nos centros aplicadores, enquanto o DL só no presencial. Ambas as faculdades, né, são aceitas, ambas as provas são aceitas em todas as faculdades da Espanha, onde o curso vai ser espanhol. Bem parecido em termos de tempo, valores, né? O DL é um pouco mais acessível. Resultados aqui, o CL sai mais rápido, tem validade, enquanto o DL não tem. Datas aqui, né, o DLC são mais concentradas aí em alguns meses, enquanto o CL é bem variável. E em termos do que cai nas provas, elas cobram, né, pontos bem parecidos aqui, e tem uma dinâmica de prova parecida. E aí, pessoal, eu queria contar um pouquinho também, né, de como que nós preparamos os nossos alunos. Então, a gente tem hoje um curso preparatório para o SAT, e aí eu vou explicar para vocês como que funciona. Então, ao longo desses muitos anos aqui de daqui para fora, nós já tivemos alunos se preparando das mais variáveis formas possíveis. Com professor brasileiro, professor de fora, ah, uns diversos cursos. E aí, né, a gente começou com o nosso curso próprio, e ele é baseado em três pilares. O primeiro deles, como conteúdo, a gente utiliza a Khan Academy. É a plataforma recomendada pelo College Board
né, que é o centro que aplica o SAT. Então, ela tem o conteúdo mais atualizado possível. É uma plataforma tecnológica, né? Eles investiram milhões, né? Os melhores professores dão aula lá, então a gente usa o conteúdo deles. E o que a gente percebeu nesses anos é que a grande dificuldade dos alunos, né, nessa prova não é necessariamente o conteúdo. Nosso conteúdo aqui, né, de ensino médio, ele vai muito mais a fundo, até mesmo do que o conteúdo do SAT, ele é mais puxado, ele é mais denso. O que falta é um acompanhamento muito próximo desses estudantes, e é aqui que entra, né, acho que é grande destaque do nosso curso. Então, cada aluno vai ter um acompanhamento individualizado, né, de uma professora brasileira que se formou no exterior, entende as dificuldades de jovens brasileiros que estão se preparando para essas provas. O primeiro passo é o aluno fazer um simulado, e a gente vai ver onde ele está bem, quais são as oportunidades de evolução desse aluno. A partir disso, a professora vai marcar uma reunião com ele, entender quanto tempo semanal ele tem para se dedicar para as provas, qual que é a meta de notas que esse aluno tem e qual que, né, é o cronograma de provas que tem, para a partir disso a gente montar um plano de estudo personalizado e a gente acompanha muito bem como está o aluno, né, a cada 2 semanas o aluno e os pais recebem um relatório de progresso, tanto de como o aluno está evoluindo dentro do combinado no curso e o quanto ele está, né, evoluindo de notas, quanto que está melhorando o desempenho dele. Tem um suporte bem próximo também, então além do conteúdo da Khan Academy e desse plano personalizado, 2 plantões de dúvidas semanais, né, em grupo, e a possibilidade de agendar plantões individuais. Aqui a gente foca muito nas estratégias de prova, nas dúvidas específicas, né, dificuldades de planejamento em geral. E alguns dos resultados, né, no ano passado, quando a gente começou a fazer o curso, tinha alunos fazendo o nosso curso e alunos fazendo outro. A evolução do nosso curso foi mais alta em relação aos outros. Aqui tem alguns exemplos de alunos, né, de quanto eles chegaram no primeiro simulado e o quanto evoluíram até a prova final. E alguns feedbacks, né, de mães de alunas que se prepararam aqui conosco. Então, a ideia para quem vai precisar do SAT, né, é ajudar que vocês cheguem na melhor nota, da melhor forma possível, da forma mais eficiente. E para finalizar aqui, antes de abrir para as perguntas de todos, né, nós temos um trabalho individualizado de consultoria para quem tiver interesse, para preparar, né, os estudantes para esse processo. Esse trabalho é desenvolvido em duas grandes frentes. Para alunos que estão Ops, deixa eu voltar aqui, pessoal, desculpa. Para alunos que estão, né, no nono, primeiro ou segundo ano do ensino médio, nós chamamos de programa de preparação. Então, como eu falei lá no começo do processo seletivo, as faculdades avaliam os alunos, né, na parte acadêmica, na parte pessoal. O programa de preparação foca muito nas atividades extracurriculares, planejamento, começar a se preparar para as provas com antecedência, alunos que estão morando em cursos artísticos, desenvolver as habilidades necessárias para o portfólio. Então, a nossa ideia aqui é que você chegue no último ano de candidatura, né, no último ano do ensino médio, pronto e mais bem preparado para ter melhores resultados. Para quem aqui já está no terceiro ano do ensino médio, aí é o programa de candidatura, onde a gente vai ajudar, né, em cada uma das fases dessa etapa do processo seletivo, né? Então, a primeira etapa é sentar com o estudante, montar um cronograma do que ele tem que fazer, quando fazer, datas importantes, né? Como se organizar para que você não perca nada, né, do que é importante agora, mas também não deixe passar, né, o tempo, deixar lá para frente. Selecionar as universidades de acordo com o perfil, notas, áreas de interesse, necessidade de bolsa. Então, a gente tem uma base de dados muito grande de alunos brasileiros, né? Então, um ponto bem legal é que antes mesmo de começar um projeto com uma família, a gente consegue fazer uma avaliação, né, para ter certeza de que as chances desse aluno dentro do perfil atual são boas. Seguimos com a preparação de provas e orientamos também na parte de redações e toda a fase de application, prazos, pré-requisitos, formulários, alunos artísticos dos portfólios também. Enviamos para as faculdades e damos o suporte de todo pós-admissão, né, avaliar entre as faculdades que o aluno foi aprovado, qual que é a mais interessante, conectar com outros jovens que já estão por lá e dar o suporte de plano de moradia, plano de alimentação, seguro-saúde, todos os detalhes até que o estudante chegue na universidade. Tem uma equipe nossa que fica aqui para dar suporte para o estudante, para a família, ao longo de todo o período universitário. Imprevistos, planos de pagamento. Então, o vínculo que a gente tem com o estudante, né, vai até que ele se forme lá no exterior. E aqui eu trouxe para contextualizar um exemplo de uma aluna nossa, a Bruna, que hoje estuda em Colômbia, e o time que trabalha com ela. Então, a Bruna, ela entrou conosco, né, no programa de preparação, então antes do terceiro ano do ensino médio. A Carol foi a mentora dela nesse programa, nessa fase de preparação. Ela fez o nosso curso preparatório aqui do SAT. Chegando na candidatura, a Thalita foi a orientadora de application dela, cuidou da fase de documentação.
O Rafa é o estrategista que ajuda um dos estrategistas daqui para fora, né, que ajuda na seleção de faculdades e todas as estratégias relacionadas ao application. O Jamal é um dos nossos orientadores de redação. Ele é o que eu mencionei lá atrás, né, que foi uma admission officer de uma faculdade top 20. Então, ele trabalha nessa fase de orientação para os nossos alunos, que para muitas faculdades é um, né, dos grandes critérios aqui de desempate no processo seletivo. E a gente sabe, né, que o processo seletivo demanda dos alunos, né, é um processo que pode gerar ansiedade, questionamento, será que eu vou passar, será que não vou? E a gente tem a Gabriela Ribeiro, que é uma psicóloga, que conhece muito, né, do processo seletivo. Quando a gente percebe que tá difícil por algum motivo para os nossos alunos, tem alguma coisa acontecendo que está saindo do eixo, a Gabriela Ribeiro ajuda, principalmente com ferramentas para os alunos, né, que são jovens, estão no momento aí de decisões importantes, lidar com essas dificuldades do processo seletivo. Então, aqui tem um exemplo, né, de um time que poderia trabalhar com alguns de vocês, ou algum dos filhos de vocês aqui, né, se tiverem o nosso apoio no processo seletivo. E aí, recados finais, antes de abrir para as perguntas, quero deixar já um convite para vocês dos nossos próximos eventos. Então, né, nessa semana, a gente tem um falando um pouquinho mais sobre, será que vale a pena estudar fora se eu não passar, né, nas Ivy Leagues, das melhores do mundo? Será que as outras faculdades também têm coisas legais que vale a pena considerar? Dia 15, um programa que fala um pouco mais sobre o nosso, bom, um evento que fala um pouco mais sobre nossos programas de preparação, justamente esse que eu acabei de mostrar para vocês, né, para alunos do nono, primeiro e segundo ano. E no dia 20, vamos falar sobre faculdade de business na França em inglês. Vamos estar com um representante de uma universidade aqui que vai contar um pouco da faculdade, de como que é a faculdade, mas a vida na França em geral. Tá? Então sigam aqui os nossos próximos eventos. Vou deixar um link aqui para vocês, pessoal. Para quem tiver interesse, né, quiser entender um pouco mais como funcionam os nossos programas, fica o meu convite para vocês agendarem uma consulta gratuita, tá, aqui conosco, para que a gente tenha uma primeira conversa, entende onde vocês estão, né, faça uma primeira avaliação se os nossos programas seriam mais indicados para vocês. E vou deixar mais uma vez também o link aqui da nossa avaliação de perfil. Muita gente chegou, né, durante a apresentação, não estava aqui no começo. Então, uma das grandes dúvidas de quando algum aluno começa a pensar nesse projeto é: será que eu tenho chance de dar fora? Quais seriam as minhas possibilidades? E a gente desenvolveu uma avaliação de perfil gratuita, onde vocês respondem algumas perguntas, né, notas, área de interesse, país, curso, se faz atividade extracurricular ou não, tem alguma prova de proficiência. E aí a nossa equipe dá uma devolutiva de onde você está bem, no que você pode melhorar. E depois também muitos alunos marcam uma conversa individualizada aqui conosco para a gente ir mais a fundo e explicar melhor, da avaliação de perfil e como que a gente pode ajudá-los. Tá? Aqui os nossos contatos, né, para quem ficar com alguma dúvida, fiquem super à vontade de nos contatar. E vou responder aqui as dúvidas. Eu vi que ah, a Gabriela mandou algumas aqui no Q&A. Gabriela perguntou qual que é o melhor ano para começar a fazer as provas e os simulados. Gabriela, assim, os simulados, né, a gente tem alunos que começam a fazer bem cedo. Por exemplo, o SAT, ele tem simulados que ele tem uma prova que chama PSAT, que são para alunos mais jovens. Então, no sétimo, oitavo, nono ano do ensino fundamental, que tem um conteúdo mais apropriado, mas que já dá um gostinho de como que é essa prova. Então, simulados, assim, desde muito cedo já pode fazer. Para quem está ainda no ensino fundamental, eu recomendo o PSAT. Para quem está no primeiro ano do ensino médio, já pode, né, fazer um simulado do, do SAT, com certeza. Eu começaria a intensificar, né, a preparação a partir do segundo ano do ensino médio, né? Tem até alguns alunos que no segundo semestre ou primeiro ano podem começar, mas normalmente a partir do segundo é onde você já viu a maior parte aí do conteúdo e dá para você começar um preparatório mais específico para já fazer as provas no segundo ano. Para quem está no terceiro ano agora, pessoal, super recomendo já começar a se preparar o quanto antes para conseguir fazer a prova ainda nesse primeiro semestre, tá? Não deixem tudo isso para o segundo. Gabriela perguntou se o nosso curso, a nossa consultoria, se ela é paga, né? Sim, é uma consultoria que ela é paga. Para entender mais, né, dos valores, recomendo que vocês entrem em contato conosco individualmente, porque varia muito, né, os valores. Tem alunos que vão começar mais cedo,
que vão mirar em mais faculdades, que vão mirar em faculdades que precisam do SAT, outros não. Então, o valor vai variar bastante, mas entrando em contato, entendendo, né, quais são os seus objetivos, nós conseguimos passar um programa personalizado e aí dá para, né, passar os valores exatos para vocês. A Gabriela também perguntou o que é o portfólio. Gabriela, para a universidade, para quem quer fazer cursos artísticos, né, como cinema, música, atuação, muita universidade vai exigir um portfólio que vão ser tarefas específicas, né, geralmente relacionadas naquela área que o aluno quer estudar. Então, para quem quer, né, fazer cinema, por exemplo, film production, pode ser fazer, né, um roteiro, um curta-metragem, um curta-metragem de 5 minutos. Para quem quer fazer atuação, pode ser gravar, né, 2 monólogos, e assim por diante. Tá? Então, é algo bem específico para quem está mirando nos cursos artísticos. Gostaria de saber se a aplicação no Canadá utiliza-se do ACT ou é feito um teste próprio da universidade. Olha, normalmente no Canadá, eles consideram mais como parte do processo seletivo o Enem, ou um vestibular aqui brasileiro, tá? A grande maioria das faculdades, esse vai ser o teste que eles vão levar em consideração. Tem algumas universidades que aceitam que você envie, né, se você não tem um Enem, então você pode enviar o SAT ou o ACT, mas o mais comum no Canadá é que seja, né, enviado o Enem, e aí entra naquela forma de avaliação que eu falei, né? Não é que o Enem por si só te garante admissão, ele é uma parte do processo seletivo, né? Acho que eu até dei o exemplo no slide da UBC, da University of Toronto. O Otávio perguntou referente ao curso preparatório para o SAT. Ele está dentro do programa de candidatura ou ele é à parte? Sim, Otávio. Então, ele faz parte, né, do nosso programa de candidatura, ou de preparação. Obviamente, para os alunos que vão mirar, né, em países onde o SAT vai ser necessário, ou universidades, né? Ah, a Carla perguntou se a gravação vai ser disponibilizada. Sim, pessoal, na nossa página de eventos, né, a gente sempre, depois de 2 dias, a gente faz algumas edições aqui e já sobe o vídeo na nossa página de eventos. Então, vocês vão encontrar lá por lá. Para os alunos de escola parceira, essa gravação também fica na página da plataforma, né, que as escolas parceiras aqui conosco têm. A Gabriela perguntou qual que é o melhor ano para fazer análise de perfil. Gabriela, assim, em qualquer ano, eu acho que a partir, para quem já está, né, eu diria a partir do 8º ano do ensino fundamental, já dá para a gente ter uma análise. Para quem é mais jovem do que isso, aí ainda está um pouco mais longe, mas a partir do 8º ano já consegue fazer. Para quem está no nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, deve fazer a avaliação de perfil. E aí a gente já tem um contexto de onde você está. É claro que, né, o que é esperado de você para quando você está no nono ano vai ser um pouquinho diferente de quem está no primeiro, no segundo, né, mas a partir do 8º ano já dá para fazer uma avaliação. Para quem é aluno, talvez tenha, né, e mais jovem, talvez tenha um ponto ou outro de orçamento planejado, que seria interessante você falar com seu pai, com seus pais, mas já dá para fazer essa primeira avaliação, sim. Ana Paula perguntou: estudar em escola bilíngue, com dupla certificação, já garante o acesso a qualquer universidade no exterior? Não garante, Ana Paula. O processo seletivo, né, ele vai, como eu mostrei lá atrás, ele vai te avaliar em diversos aspectos, né? Então, histórico acadêmico, histórico escolar, notas, nível de inglês. É claro que estudar numa escola bilíngue pode te ajudar em diversos aspectos, melhorar seu nível de inglês, né? Não sei exatamente qual que é a dupla certificação que tem, depois você vai te passar para nós, pode te dar, né, alguma vantagem em alguma determinada universidade, mas garantir admissão em qualquer universidade no exterior, não. Geralmente as faculdades vão ter critérios bem específicos, que vão variar bastante de faculdade para faculdade, e que vai depender. Então, isso por si só não garante, mas claro que pode sim, ajudar em diversos aspectos. É possível fazer a avaliação de perfil mais uma vez? É sim, né? É claro que se colocar as mesmas informações, você vai receber os mesmos pontos. Você pode fazer, né, com informações diferentes. Aí, lógico que seria interessante esperar um tempo, né, onde o seu perfil realmente tenha mudado, para que você tenha uma avaliação diferente. O Ricardo perguntou: meu filho tem 12 anos, está no 7º ano. Ele pode fazer o high school no ZEUA
ou ensino médio aqui no Brasil? Se fosse seu filho pensando em estudar nos Estados Unidos, o que que você escolheria? Uh, uma boa pergunta, hein, Ricardo? Ah, pensar, assim, acho que o primeiro ponto aqui de responder, acho que é uma questão super pessoal, que não tem uma resposta, sabe, 100% certa ou 100% errada, assim, muito, muito pessoal mesmo. Ou, assim, não tem uma resposta certa, na verdade, né? Eu acho que eu vou tentar te trazer os pontos que são interessantes você avaliar, né, de como a faculdade considera. Então, o processo seletivo, né? Ah, em linhas gerais, né, o estudante vai ter vai ser exigido as mesmas coisas, né, do estudante, seja ele fazendo high school no exterior ou ensino médio aqui do Brasil. Vai ser avaliado a mesma coisa. Quais são as principais diferenças? Se você faz o ensino médio aqui no Brasil, você vai ser avaliado. Nos Estados Unidos, as faculdades vão te avaliar, os admissions officers que vão te avaliar são os admissions officers que avaliam as candidaturas da América Latina. Então, a sua grande competição são os alunos daqui. A partir do momento que você faz todo o ensino médio lá nos Estados Unidos, no high school por lá, por mais que você seja um candidato brasileiro, na hora que eles vão te considerar, te avaliar, vai ser o admission officer que avalia as candidaturas daquela região, né, de lá. Ah, segundo ponto, aonde você vai fazer o seu high school lá no exterior. Então, tem alguns, sei lá, boarding schools, por exemplo, que você fica lá dentro, tem uma estrutura fantástica, que são, né, que são conhecidos por, enfim, dar um suporte muito grande de estrutura, de atividades extracurriculares, e muitos alunos são, né, de lá, saem já e foram aprovados em boas universidades. Então vai ser uma experiência. Ou você pode estar num high school público que de repente não tem a mesma estrutura, não é uma das melhores escolas da região, que não tem tanta estrutura quanto você teria no ensino médio aqui, dependendo da escola que você estude. Então, acho que tem que considerar esses pontos, sabe? Não sei se tem uma resposta certa. Eu, particularmente, agora você perguntou para mim, né? Eu acho que eu escolheria meu filho ficar aqui, mas por questão de que se ele já vai para a faculdade fora, eu preferia estar com ele ao longo do ensino médio, mas é uma questão pessoal minha. Ah, Lucas perguntou: como em geral são os testes das próprias universidades? São semelhantes ao SAT? Não, Lucas, geralmente não são semelhantes, em alguns casos são testes de lógica, podem variar muito de curso para curso. As próprias faculdades, né, dão o que que você vai estudar, então não diria que eles são tão semelhantes ao SAT, não. Aí a gente ajuda você a entender quais são os pré-requisitos e ajuda a dar informações para você se preparar para eles. Vocês indicam fazer os cursos de verão das faculdades em que ano? Gabriela perguntou. Gabriela, a gente prefere que os alunos façam, né, antes do último ano do ensino médio, se possível, porque no último ano, normalmente aquele mês de julho, né, aquelas 2, 3, 4 semanas podem ser bem importantes para você, de repente, fazer uma prova, se preparar, começar a adiantar o trabalho de redações. Então, a gente indica que o aluno tente fazer, preferencialmente aí no primeiro, segundo ano ou nono ano. É lógico que, mais uma vez, pode variar de caso a caso. Daqui a pouco você está muito adiantado no processo seletivo, fez várias coisas, já tirou nota, e ainda não tem um curso de verão, aí você pode fazer no último ano. Mas, geralmente, a gente prefere que seja feito antes. Certificação dupla no Brasil em escola canadense. Conta como um diferencial para o aluno que quer estudar na Universidade de Museu? Então, Ana Paula, quando o Admission Officer avalia o certificado, né, ou os históricos do aluno, ele vai considerar tudo que você fez, né, o seu currículo brasileiro, o seu currículo de fora. Ah, o que que vai ajudar? Imagina que eles querem, né, ter certeza que o aluno vai ser um caso de sucesso. Alguém que conseguiu, né, que fez um currículo brasileiro, fez um currículo de fora, passa uma segurança pro admission officer que ele pode chegar lá e dar mais conta do recado. Então, vai te ajudar sim, né? Vai contribuir. Dito isso, a gente tem vários alunos que se preparam somente com, né, currículo brasileiro e que também conseguiram muito bem. Então, não diria que é uma obrigação, mas ajuda sim, pode ser, né? Vai somar nesse contexto geral que o admission officer vai avaliar. Só o ponto que você perguntou antes, que eu acho que tem que tomar cuidado, é que não vai, né? Isso por si só não vai garantir que você vai ser aprovado, mas vai sim te ajudar.
Gabriela perguntou se os cursos de verão ajudam na aplicação. Ajudam, mas é importante saber dos tipos de cursos de verão que tem. Então, assim, eles, mais uma vez, voltando sempre para a visão do Admission Officer, né? A gente sempre quer passar a maior segurança possível, que você vai chegar lá, vai dar conta do rigor acadêmico, vai ser um caso de sucesso, vai se adaptar à universidade. Alguém que fez um curso de verão, 3, 4 semanas, que ficou fora, né, já teve uma primeira experiência prévia, que passa uma segurança a mais para o Admission Officer. Então, nessa questão de experiência, todos eles ajudam, além de ser uma vivência muito legal para você, ter uma primeira noção de como que é, né, morar fora, de ter uma primeira vivência. Então, isso ajuda bastante. Agora, tem dois tipos de programas Summer. Os muito competitivos, onde você tem um processo seletivo rigoroso para você entrar, tem que fazer redação, às vezes precisa de carta de recomendação, é, às vezes prova de proficiência de inglês. E aí, esse programa de Summer competitivo, ele vem com uma chancela no seu currículo de que, opa, a Gabriela passou num programa de Summer muito forte, então ele tem um peso maior do que um programa de Summer que você só precisa se inscrever, onde você vai ter uma experiência, pode ter uma experiência super legal, mas ele não tem um processo rigoroso de seleção. Tá? Então, eu diria que são pesos diferentes no currículo, mas ambos contam. A Carolina perguntou se é muito difícil conseguir bolsas de estudos. Carolina, aqui vai depender muito de universidade para universidade, né? Tem algumas faculdades, né, dessas muito seletivas, onde conseguir bolsas de estudos vai ser mais difícil. Tem universidades que pode ser mais fácil, tem faculdades que vão considerar, né, as suas notas escolares somente, que você fez nos últimos 4 anos, tem outras que consideram as notas de prova, tem muitas que fazem combinações de cada uma. Essa dificuldade pode variar dependendo do curso também. O que que eu recomendo aqui? E isso eu acho que a nossa avaliação de perfil pode ajudar bastante. Como a gente trabalha com muitos jovens brasileiros já há muitos anos, hoje a gente consegue, sabendo, né, o seu perfil, o perfil do seu filho, filha, a gente consegue entender aonde que ele está, sabendo o seu orçamento, a gente consegue entender se é viável, né, no que ele está agora e o que que ele precisa fazer para que ele consiga uma bolsa de estudos do tamanho que você precisa. Se houver algum risco, se for muito difícil, dependendo do caso, do curso que ele quer, a gente consegue ter essa ideia antes de começar o projeto. Tá? Então, não é algo impossível. Na nossa turma do ano passado, até para dar uma estatística para vocês, 54% dos alunos que se prepararam conosco tiveram algum tipo de bolsa em pelo menos uma das faculdades que foram aprovados. Tá? Então, esse é o ponto relevante aqui. Tem muito aluno que consegue bolsa, e aí a gente tem que ter também qual que é o tamanho de bolsa que você precisa. Né? Claro, se você fala de uma bolsa integral, poxa, é muito mais difícil que uma bolsa parcial, mas entendendo o tamanho da que você precisa, a gente consegue ter uma ideia do grau de dificuldade que seria. A pergunta anônima. Eu estou no terceiro ano do ensino médio, nunca fiz nenhum dos testes ainda de inglês. Eu tenho curso de inglês básico por enquanto. Será que eu conseguiria fazer minha graduação no exterior? Olha, seria legal ter uma ideia do quão básico você está agora. E eu digo isso porque eu estou aqui há bastante tempo na daqui para fora, e sei lá, uns 7, 8 anos atrás, o básico realmente era básico. Hoje, quem fala básico, às vezes já está no nível intermediário para avançar. Então é legal entender exatamente onde você está. Se for básico, básico mesmo, já que você precisa ainda de uma preparação um pouco maior para ter chances, para que normalmente tenham universidades que te considerem esse processo, você precisa estar pelo menos com nível de inglês intermediário. Tem universidades que aceitam receber alunos com nível de inglês intermediário, e que eles chamam de conditional admission, onde você entra no primeiro semestre, de repente você faz 1 ou 2 aulas de inglês de reforço para evoluir o seu nível de inglês, e aí evoluindo você segue. E tem outras universidades que aceitam mesmo receber alunos com nível de inglês mais baixo, justamente para evoluir, melhorar, né, ajudar esses alunos a melhorar. Então, pelo menos um intermediário, né, mas seria legal depois você fazer um teste de proficiência, tem vários simulados, e aí passando para a gente o nível que você está, a gente tem uma ideia exata, né, do quão distante você está do, do nível que seria necessário. O DELE, né, a prova de espanhol, ajuda na aplicação? Sim, Gabriela, mas somente se você for aplicar, né, para os cursos de espanhol. Né? Se você estiver pensando em aplicar para universidades que não requerem espanhol, não vai ter tanto peso assim, né, na sua aplicação. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Bastante pergunta, bem legal aqui. Vocês todos bastante interessados. Estou gastando meu final de voz aqui.
Se você tiver. A Vivian perguntou se você tiver. Ah, a Vivian, inclusive, começou a se preparar conosco recentemente, né, Vivian? Legal que você está aqui. Se você tivesse escolher entre um curso de verão ou um high school no exterior, qual seria melhor? Hum. Eu pensaria em alguns pontos, Vivian. Acho que vai depender do curso de verão e do high school e do período. Definitivamente, eu não deixaria para fazer um high school, para quem quer muito ter essa experiência, lá para o final. Então, para quem está pensando em high school, pessoal, quer muito essa experiência fora, de passar 6 meses ou um ano, façam isso, não deixem para fazer isso no último ano do ensino médio. Façam isso antes, tá? E aí acho que eu vou trazer para vocês, eu não sei qual que é o melhor, realmente que varia do que cada um tem em mente, mas eu vou trazer como eu vejo cada um. O high school, onde que ele pode ajudar? Né? É uma experiência fora, né? Você vai melhorar muito seu nível de inglês, você vai ter uma vivência pessoal muito interessante, de repente morando numa casa de família, ou morando, né, num boarding school, onde você vai ter que se virar sozinha. Então, toda essa bagagem de experiência é super legal. Onde ele pode ser, temos que tomar cuidado aqui. Se você for numa casa de família, ou nesses locais que você não necessariamente vai para um local que você escolhe, você pode cair num high school que não é tão legal, você pode cair numa família que não seja tão boa, e aí, às vezes, a experiência pode não ser tão legal, e já vi aluno que não quer mais fazer faculdade de fora por conta disso, e a experiência é completamente diferente. Você pode sair de uma escola muito boa aqui e não ir para uma escola boa tão lá. Então, acho que é importante ter isso em mente. E aí, o curso de verão, aquilo que eu expliquei nos outros, né, dos dois estilos. Então, assim, não sei se tem um melhor ou pior, é muito o que você quer para você, né? Acho que é até um ponto legal, viu, onde você trazer depois o trabalho com a sua mentora que vai estar conosco, que você vai estar se preparando, que ela consegue te ajudar a avaliar de forma mais aprofundada, sabe, essas questões, pensando aí nos seus objetivos. Arthur perguntou se Olimpíadas Científicas ajudam na aplicação. Sim, Arthur, elas podem ser listadas, né, como algumas das extracurriculares que você faz. É claro que quanto mais relevantes forem seus resultados, medalha, né, mais peso elas vão ter do que, por exemplo, só uma participação, mas sim, elas ajudam e agregam aqui no seu application. Que tipo de atividades extracurriculares ajudam na aplicação? Gabriela, bom, primeiro para atividade extracurricular, né, considera tudo que você faz fora de sala de aula, tá? Então, todas elas ajudam. Ah, as faculdades avaliam, né, de alguns pontos. Primeiro, por quanto tempo você fez, o quanto você se engajou nessa atividade, qual que era o seu papel nela, o quanto que você agregou, teve alguma posição de liderança, teve um reconhecimento. Então, acho que mais do que o tipo, qual que foi a sua relevância, né? Qual relevância teve essa atividade extracurricular como um todo. Aí dá para trazer algumas das mais comuns aqui que a gente vê dos nossos alunos, né? Trabalho voluntário, é, Olimpíadas de Conhecimento, simulações da ONU, algum projeto dentro da escola, Olimpíadas, projetos científicos, já teve alunos que conseguiu bolsa de pesquisa. Então, assim, parte até do nosso trabalho no programa de preparação, Gabriela, é ajudar você a pesquisar, encontrar quais atividades extracurriculares são melhores para você, de acordo com seus interesses, né? Tem algumas extracurriculares, dependendo do que você quer, tem mais peso. Então, nossa ideia é te ajudar a estruturar tudo isso e a formar um currículo mais robusto, tá? Como eu poderia, né, criar um portfólio para fashion design? Nunca tive um portfólio, não sei nem por onde começar. Pergunta anônima. Olha, eu começaria fazendo uma pesquisa. Se você quiser ter uma referência, né? Pesquisa algumas universidades, então, né? FIT, Fashion Design, Portfolio, Parsons, de alguma dessas faculdades grandes, que você vai ter uma ideia do que elas pedem. E aí tem essa primeira referência a partir disso. E aí, eu não sei se você já gosta de desenhar, acho que vai ser importante desenvolver esse seu lado artístico. Se você ainda não tem nada, né, começar talvez por um curso de desenho, alguma coisa nessa linha. Tá? Os alunos que se preparam conosco, nessa etapa, têm um mentor ou uma mentora específica na fase de portfólio para ajudar nessa fase aqui, que é para quem está pensando num curso de fashion design, em algumas das faculdades artísticas, pode ser a etapa mais importante do processo. Precisa de certificado das atividades extracurriculares? Não, Gabriela, você vai listar com uma breve descrição, né? Mas hoje as universidades não exigem
certificado. Para entrar nas faculdades, precisa de serviço comunitário? Normalmente, Gabriela, para nós aqui do Brasil, não é um pré-requisito para que você se forme do ensino médio ter serviço comunitário. Então, é um mito que os alunos têm, que eles acham que para estudar fora você tem que ter feito algum trabalho voluntário. Se você não fez, você não pode se candidatar. Isso não é verdade. Dito isso, as universidades gostam bastante de algum aluno que se envolve com algum projeto e que, de alguma forma, ele consegue resolver algum problema, né, da sua escola ou da sua comunidade. Então, isso é muito bem visto, né, como um dos tipos de projeto. Então, acaba que, por conta disso, é muito comum que os nossos alunos se envolvam com coisas, né, com algum tipo de projeto comunitário, mas, né, não é um pré-requisito para que você seja aceito na faculdade. E uma última pergunta aqui da Gabriela. Se os cursos, né, extracurriculares precisam ser relacionados com a sua área. Aqui, Gabriela, assim, não vou dizer que também que é um pré-requisito, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, né? Quantos alunos que lá nos Estados Unidos, né, os 2 primeiros anos são mais gerais, então tem muitos alunos que às vezes não têm ideia do que querem, né, do que querem estudar e podem decidir isso no último ano e fizeram coisas que não necessariamente estavam atreladas com seus interesses, tá? Então, não é uma obrigação, principalmente quando a gente fala de faculdades americanas. Algumas faculdades na Europa que pedem e avaliam um pouco mais de atividades extracurriculares, aí pode ter uma importância um pouquinho maior, né? Uma vez que lá você aplica especificamente para o curso, não tem muito como mudar de área, né? Então, depende um pouquinho aqui, mas normalmente, principalmente nos Estados Unidos, não costuma ser um pré-requisito, tá? O Arthur perguntou se, em relação aos custos, seria mais em conta estudar no Canadá ao invés dos Estados Unidos? Arthur, as faculdades canadenses, os valores são bem parecidos, né? Só que a diferença é que no Canadá é em dólares canadenses. Então, nos Estados Unidos varia de 30 até 85 mil dólares americanos por ano, considerando a aula, alimentação e moradia, e no Canadá de 30 a 85 mil dólares canadenses. Então, quando a gente olha o valor cheio por si só, as faculdades canadenses são, né, mais acessíveis. Tem um ponto aqui, tem uma disponibilidade maior de bolsas em faculdades americanas. Então, isso pode compensar. Eu diria que aqui vai variar muito de universidade para universidade, do perfil do aluno, né, do tamanho de bolsa que ele poderia conseguir. Mas se a gente for considerar sem bolsa, sim, no Canadá acaba sendo mais acessível. Bom, pessoal, passamos aqui já um pouquinho das 8. Gostaria aqui, né, de agradecer todos vocês aqui, mais uma vez, por ter ficado comigo quase 1h10, né, fazendo perguntas. Foi, acho que, super produtivo. Fiquem super à vontade, né, se não conseguir responder todas, de entrar em contato aqui conosco. Né, deixei as nossas informações, mas deixa eu colocar aqui também no chat. Nosso e-mail, nosso telefone. Marquem, né, façam análise de perfil, agendem uma conversa aqui conosco, para que a gente consiga avaliar, né, a situação de cada um. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero vê-los aí nos próximos eventos. Um grande abraço, pessoal, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.